Boa noite, estamos aqui ao vivo em mais uma aula da série Como Fazer Seu Livro em 30 Dias. É possível? Dificuldades? Como fazer? Passo a passo, apoio? Então, vamos falar sobre tudo isso. Já falamos um pouco na aula anterior. Hoje eu vou trazer mais alguns pontos aqui para vocês, através do Fábrica de Histórias do EBA, Jane Prats aqui, para completar, né, essa missão de ajudar as pessoas a se descobrirem através da escrita, a se superarem, a se melhorarem, né, aumentarem suas capacidades intelectuais, mentais, almáticas, através de uma ferramenta poderosa que é a escrita. Talvez assim, subestimada por muitos, né? Num mundo onde tudo é aqui, é só toque para se comunicar, é através de emoji, é através de tantas coisas que surgiram com uma justificativa, né, de facilitar a vida. Mas e qual o preço? Qual o preço de facilitar a vida de tempo de escrita no lugar de movimentar, aprimorar suas capacidades cerebrais, melhorar a tua fala, melhorar a tua comunicação, melhorar a tua persuasão, melhorar a tua capacidade de encontrar respostas na vida. Melhora muitas coisas. Boa noite para todos que estão aqui há 300 minutinhos. Mas estamos ao vivo. Vou selecionar aqui o material que eu trouxe para vocês, do Fábrica de Histórias, do grupo EBA, criado, sim, anos atrás, ano passado, por Ritinha Luzélia Vieira, que abrilhantam e nos completam, né, todas as segundas e quintas. Agora, em dezembro, uma pequena pausa, mas em janeiro estaremos com tudo no Clube EBA, buscando, explorando e aprendendo novas habilidades, conhecimentos e capacidades para nossa expressão no mundo. Que tal? Que tal melhorar a sua expressão, seu posicionamento, né, gente? Boa noite, Judete. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rita. Boa noite, Alê. Boa noite a todos que estão aí sempre conosco. Me falem se estão ouvindo, se está tudo bem. Cadê os comentários? Achei. É isso, gente. Eu vou trazer aqui para vocês um complemento da aula anterior sobre o que é preciso para escrever ou ter um livro em apenas 30 dias. Deixa eu ajustar a minha tela e trazer esse conteúdo para vocês. Alt Tab. Bora lá. Vou ter que reduzir e transmitir. Aqui, apresentar. Apresentar. Compartilhar. Aqui. Achei. Estão vendo? Estão enxergando os slides por aí? Mais um conteúdo aqui exclusivo do Fábrica de Histórias EBA. Agora, rapidinho, antes de iniciar a nossa mais um encontro exclusivo do Fábrica de Histórias secreto, fechado, com 7 selecionadas. Ou um pouco mais, para realmente cumprir essa missão de extrair um livro em 30 dias. Deixa eu tirar o som aqui que eu esqueci. Vamos lá, né? Então, aqui. Um livro em 30 dias. Será, né? São processos que levam
anos, muitas vezes, anos, luz, algumas pessoas ficam produzindo. Achei. Então, nessa aula de hoje, eu quero trazer para vocês quais os tipos de escrita, quais os estilos de escrita que a gente pode aplicar, né, para ter o nosso miolo, o nosso livro em 30 dias, como escolher o tipo, como começar o passo a passo, fica aí até pelo menos a parte 3, que tem um mapa ali para você seguir, tá? De brinde para vocês aqui. E alguns desafios e superações que eu vou comentar com vocês, se der tempo. Fechou? Então, quanto aos tipos de escrita, aos estilos de escrita, não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos, mas quando a gente começa, quando vem essa formiguinha aí da escrita que nos dá essa picadinha, quando a gente começa a suspeitar que tem algo que a gente pode compartilhar com o mundo muito valioso, a gente começa a se deparar com novos termos, com novos conhecimentos que a gente precisa dominar para levar essa mensagem de forma realmente eficiente. Porque de nada adianta a gente ter uma grande mensagem, uma grande revelação, uma grande superação, uma grande transformação, se a gente não levar isso para o mundo num envelope adequado, numa forma adequada, que as pessoas vão poder fazer um bom uso disso, né? Aproveitarem para suas vidas, que as pessoas vão desejar, que as pessoas vão entender o valor dessa mensagem, disso que você está querendo levar para o mundo. Isso pode ser transmitido através de alguns estilos de escrita, por exemplo, a narrativa. Narrativa é o termo mais conhecido, é a forma mais simples de contar uma história, com início, meio, fim, com algum personagem, com algum vilão, alguma reviravolta. Aqui tem todo um aprofundamento dentro dos arquétipos que podem ser utilizados e tudo mais, mas é a forma mais simples de contar uma história. Isso se aplica desde matérias jornalísticas até escrita da sua história, autobiografia, em vários exemplos, poemas, ficção, romance, texto publicitário, até descrição de produto ou destino de viagem, você aplica a narrativa. É uma forma de escrever, de construir o seu texto. Partindo do princípio, né, que quanto mais a gente exercitar nossa leitura, mais primorosa vai ser a nossa escrita. Também temos o escrita descritiva. A escrita descritiva, como a palavra mesmo sugere, envolve descrever as coisas. Mais do que descrever, é como envolver, capturar os detalhes de um lugar, de uma cena, de um objeto, de uma comida, de um ambiente, de uma memória. E dessa forma, as pessoas imaginam e se conectam com aquelas sensações. Então, a gente utiliza muito essa forma. Eu gosto de utilizar bastante essa forma descritiva. Eu gosto muito de ler. Eu adoro quando um autor, um escritor consegue detalhar sensações, detalhar ambientes, trazendo cheiros, trazendo texturas, trazendo mais do que um mero relato, mais do que uma mera descrição limitada digamos assim, a visão e a audição, ao que ele viu e ouviu, né, de alguma cena que ele quer me descrever. A escrita persuasiva é uma escrita muito mais técnica, né? Ela tem tudo a ver, digamos, com o meu ponto de vista. É quando eu quero compartilhar uma visão minha de mundo, defender um ponto, defender uma opinião, defender uma posição, né? Quando eu preciso, inclusive numa negociação, onde eu quero, né, convencer a outra parte a aceitar termos que me favorecem nessa negociação, nas redações comerciais, nas relações comerciais. Então, é muito poderoso aplicar nessa técnica com domínio, com um aprimoramento, né, dessa escrita. Por isso é bom treinar. Para isso que existe fábrica de histórias.
muito treino, muita técnica a gente vai compartilhar com vocês, mas lá também há aulas, cursos, workshops e formas de você, depois de identificar o que mais combina ou interessa a você, as formas de você melhorar essas capacidades, de você treinar, aumentar essa sua habilidade. A escrita expositiva também é um tipo de escrita que serve para explicar um assunto, informar algo muito específico, ensinar alguma coisa, assim, uma forma bem isenta, uma forma mais clara, assim, de somente passar um conhecimento. Não vai muito dentro das emoções, né? É uma escrita um pouco separada das emoções, nos livros didáticos, né? Redações mais técnicas, artigos. Aí entra a escrita expositiva. Também acaba envolvendo a exposição de uma opinião, mas sem emoção, mais baseada em dados e fatos. A escrita criativa. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida. Estou largando conteúdo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vai deixando no chat do YouTube, no canal Eba Fábrica. Não esqueçam de se inscrever. Se ainda não estão inscritos, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com alguém que vocês acham que pode dar uma vontade, uma ideia de escrever, de compartilhar histórias com o mundo, de melhorar as suas habilidades, como eu comentei no começo, de comunicação, persuasão, de... Isso, obrigada, gente, obrigada pelo retorno. Vou seguindo, então, comentando com vocês sobre o estilo de escrita criativa. Como tudo nessa vida, há regras e algumas são feitas para serem quebradas. Então, na escrita criativa, há espaços, né, para a gente aplicar ela de forma que não há regra, não precisa ser técnica, não precisa ser relato, não precisa trazer emoção, não precisa trazer nada. E também existe a liberdade de colocar tudo ali. Então, a escrita criativa se aplica para textos de humor, sátira, a poesia que mora no meu coração, não ficção. Algumas pessoas utilizam para algum jornalismo de dados, quando, né, muita coisa, muito número para ser apresentado, pode ser aplicada uma escrita criativa para envolver um pouco mais essa apresentação de dados de forma que ela fique um pouco mais interessante, trazer curiosidades, trazer algo inusitado no meio desses dados. Microcontos. Então, aqui, a escrita, de certa forma, ela tem uma liberdade muito grande. Então, quando a gente mergulha nesse universo de escrita, assim, com vontade ou com curiosidade suficiente para deixar o novo, né, acontecer na nossa vida, ali no EBA a gente acredita muito nessa abertura para o novo, né? A gente viveu e vive isso cada dia. Então, a escrita traz muito isso. E nos grupos, nos cursos, nos treinamentos, nos workshops, é possível, talvez você nunca tenha vivenciado uma experiência de escrita e experimentar ali e se surpreender. É geralmente o que acontece. É possível você nunca ter escrito uma poesia na vida, leu pouco, mas através de um exercício que mexe, né, com seus caminhos neurais, que mexe com a sua criatividade, você acaba fazendo uma poesia. É muito gostoso, assim, se experimentar nesse ambiente. E como eu falei, ir colhendo frutos que em outros momentos, outras experiências, talvez não fosse tão rápido você acessar, porque a escrita, ela mexe muito, né, com o nosso córtex cerebral, acessando a nossa memória. Então, os processos mentais que ocorrem fazem com que isso ocorra de forma muito rápida, entende? É como um acesso muito direto a essas capacidades, a essas novidades, digamos assim, que você pode convidar para entrar na sua vida. Como escolher um processo de escrita, um estilo de escrita? Porque, nossa, aí você chega num ambiente, tem vontade de escrever, seja texto, seja blog, seja site,
Hoje em dia, a capacidade de escrita ganhou novos contornos, né? Ganhou novos contornos e novas aplicações, assim, novas profissões surgiram, né? Olha o copywriter, olha a criação de sites, de blogs, de descrição de produtos, tudo tem mudado muito rápido, então a nossa capacidade criativa ainda é um fator diferencial, inclusive para usar inteligências artificiais. Se você não for criativo, inteligente minimamente para fazer um comando eficiente para uma inteligência artificial, nem assim você consegue extrair um bom resultado ou algo que substitua uma escrita eficiente, uma poesia. Inclusive tem inteligência artificial que vai por esse ambiente, mas não tem como substituir ainda a capacidade humana de criação, de conexão. Então, literalmente, a gente precisa pensar um pouco sobre nós para pensar numa escolha de um estilo de escrita desses. Então, de novo, no EBA, a gente tem um mergulho no autoconhecimento com objetivos claros de trazer à tona a nossa real identidade, com o objetivo de clarificar o nosso propósito, para conseguir aplicar um posicionamento de vida e exercer uma autoridade. Então, para você percorrer esse caminho todo de conhecimento, você precisa desvendar coisas que estão escondidas, você precisa decifrar mensagens que se repetem na sua vida, situações que você ainda não identificou por quê, ou não viu as ligações entre elas. Então, depois que você passa por alguns processos que te ajudam a revelar a tua real essência, a dar sinais da tua identidade real, da tua identidade divina, de quem você realmente foi criado para ser nessa terra, aí você consegue se conectar claramente com o estilo, intencionalmente. Aí você consegue, mesmo depois de experimentar vários estilos, você consegue realmente sentir qual deles que vai transmitir a tua essência, a tua matéria-prima já aprimorada, a tua matéria-prima já participando de uma receita, né, mais completa. Então, aqui no Fábrica de Histórias, a gente trabalha muito pela história das pessoas, pelas histórias de vida, pelas suas curas, pelas suas superações realmente promoverem cura, promoverem conexão, né? Realmente se conectarem com as pessoas no mundo através da sua história. Então, a gente trabalha muito a questão da autobiografia. A gente busca histórias realmente verdadeiras, histórias de superação, histórias que tenham sido intensas, profundas e também curadas. E se ainda porventura não estiverem curadas, aqui nesse grupo você vai conseguir repassar todos esses danos, todas essas mágoas, todos esses danos que podem ter te causado nessa vida. Você vai conseguir purificar essa sua essência divina, trazer à tona tudo que você talvez pensasse que não tem mais de qualidade, de habilidade, de algo que as pessoas pudessem buscar em você, algo que você pudesse impressionar as pessoas. A tua história de vida é impressionante. E ela é mais brilhantemente contada, claro que explorando essas ferramentas e obtendo conhecimento para levar essa mensagem de forma mais impactante, de forma mais eficiente, mais envolvente. Para isso, a gente utiliza muito o estilo da narrativa, o estilo descritivo, para literalmente conectar as pessoas, né, com memórias suas que te trazem sensações tão gostosas como um bolo feito num fogão a lenha por uma avó em algum momento muito especial da sua vida. Eu tenho essa memória. Eu faço questão de descrever o cheiro do pinhão assado, o cheiro e o barulho quem é do sul aí, o barulho da polenta cortada e fritando na chapa direto do fogão a lenha. Então, são muitas as sensações
que envolvem as pessoas nas tuas memórias e podem estar vivendo junto contigo. Por isso é importante que a gente clarifique alguns pontos para realmente decidir contar essa nossa história. É preciso que a gente identifique ainda o tanto de dor ou o tanto de alegria que você sente quando lembra da sua história, de todos os pontos dela. Então, para começar, esse é o ponto mais, eu acho que mais interessante, né, dessa aula de hoje, porque apresenta literalmente um passo a passo. Se você seguir isso aqui, você já tem algo muito valioso nas suas mãos. Se você quiser submeter esse seu conteúdo, digamos assim, né, o que surgir depois que você seguir esse passo a passo, aí não deixa de vir contar, entra aqui no canal, procura a gente na descrição dessa live, eu deixei o link para o nosso grupo, tá? Que é o Fábrica de Histórias do EBA, aonde todas as terças-feiras vão acontecer essas aulas práticas, aulas rápidas, 30 minutos, daqui a pouco já vou fechar aqui com vocês para partir para o nosso segundo encontro, porque a noite de terça é intensa. E não deixe de trazer para a gente se você gostou desse passo a passo, se você seguiu, se você tem alguma dúvida, também pode trazer aqui para a gente. Mas eu te garanto que se você seguir isso aqui, você já tem um conteúdo primoroso, já pode estar surgindo aí o seu primeiro e-book, já pode estar surgindo o seu primeiro infoproduto digital, já pode estar surgindo aí o primeiro esboço do seu livro, do seu legado. Qual o valor disso, né? Quantas pessoas passam anos, décadas escrevendo livros e aqui estou te trazendo um conteúdo que te possibilita fazer isso em tão pouco tempo. Quantos livros mais não podem vir depois do primeiro, né? Porque a gente que já viveu essa experiência sabe que essa atividade de escrita, mesmo digitada, porque existe diferença entre a escrita descritiva, a escrita à mão mesmo, a escrita digitada, a escrita que pode ser feita através de áudios, isso a gente comentou na primeira aula, mas qualquer dúvida pode deixar aqui para a gente. Então, como que você pode começar? Antes do início ainda, né, é possível, é importante, pode começar sem isso, mas vai te trazer mais velocidade. Como a gente está falando aqui de 30 dias, a velocidade acontece com planejamento. Um esboço do que você quer falar. Se você tem uma vontade de levar um conhecimento seu específico, alguma coisa da sua profissão, alguma coisa da sua experiência de vida pontual que você quer levar, como, por exemplo, né, mães que têm uma habilidade, aprenderam muito sobre como fazer os bebês dormirem de forma, né, suave e confortável para eles, como educar, como escrever livros, enfim, esse tipo de conhecimento pode também ser transformado através de uma escrita criativa, com narrativa. Todo esse conhecimento pode ser transmitido de forma envolvente. Então, planejando, já tendo um esboço do que você quer escrever, alguns tipos de escrita, né, ou de livro que você já planejando vão envolver pesquisa. Então, por isso que é importante verificar se você vai precisar fazer uso disso na sua escrita. Se vai envolver pessoas, calcular o tempo disso, né? Porque também é possível, mas tem que estar computado nesse teu cronograma. A escolha do tipo de livro, de escrita, como eu comentei com vocês, passa pela sua personalidade. Você pode fazer, inclusive, conosco, né, numa das imersões, numa das aulas, um teste de personalidade, onde é possível identificar qual o melhor tipo para você. Já pensou nisso? Até para isso tem teste. Identificar o valor da tua história. Se realmente daria, será que daria um livro? Tem dúvida? Aí que vem o início mesmo, que é o escrever de fato. Começar de verdade. Não adianta. Enquanto está no ambiente das ideias, nada acontece. Ideia boa é ideia morta. É ideia que virou prática, virou ação, virou plano de ação. Então tem que começar. Se não sabe por onde, vai escrever uma palavra, vai vir uma frase. Dali pode começar a surgir os primeiros parágrafos, as primeiras páginas. Eu participei de grupos de escrita onde eu fui desafiada
inclusive em momentos que estava super distraída, estava em shopping, né, passando com meu filho, estava num final de semana, e vinha uma atividade do grupo, né, falando sobre, escreva sobre a chuva agora. Escreva, não importa o que vier. E eu, gente, como é que eu vou escrever um negócio sobre a chuva? Eu não sei nada, não estava nem chovendo. Mas o simples fato do desafio, de eu ter assumido aquilo como algo bom, possível, a partir do momento que eu pensei, se eu escrever uma frase, eu acho que eu escrevo duas. Se eu escrever duas frases, eu tenho um parágrafo. Se eu tiver um parágrafo, eu tenho um texto, né? Assim como a arte de fazer perguntas, qual que é a pergunta boa, né? É a primeira que starta. A segunda vai vir baseada na resposta da sua primeira pergunta. Então, o seu texto às vezes pode vir da primeira palavra que você escreve. Às vezes é uma emoção do dia, às vezes é algo que você ouviu e tocou fundo no seu coração, e já é possível, né? Se dedicar um pouquinho e escrever sobre aquilo, descrever. Importante, salvar, já começa, se você já tem esse intuito de escrever, e-book, livro, mentoria, palestra, infoproduto, palestras saem daqui, viu? Workshops, métodos de mentores saem, brotam de processos de escrita escalonada, de processos de escrita onde você tem uma condução, de processos de escrita onde você consegue acessar os maiores benefícios dessa escrita, uma forma conduzida, que te poupa tempo e otimiza seus resultados. Então, no mundo hoje, onde a gente está sempre querendo agilizar, né, as coisas, um método assim pode te ajudar bastante. E já aí, logo de início, pensando em como salvar isso, que drives utilizar, que nuvem que você vai usar, porque às vezes é um celular, você começa ali super empolgada, grava um monte de coisa, escreve um monte de coisa no bloco de notas, quando vê, ou o celular é roubado, ou o celular cai, né, numa água, já vi muitas histórias assim, e se não estava em algum dispositivo, algum aplicativo, alguma forma que estava salvando direto na nuvem, muito material é perdido assim. A pessoa, não, vou escrever só em casa, no computador. Aí, computador queima, vem queda de luz, de energia, vem temporal, vem qualquer tipo de... vem vírus, perde a sua máquina se não tiver salvo em 2, 3 lugares, drives, qualquer coisa. Tem muitas formas. Na dúvida, pergunta. Defina uma meta diária. Isso aqui a gente não tem escapatória. Não adianta. É um processo diário. Qualquer coisa que você faz, né? Você começa a aprender, a adquirir um novo conhecimento, você parte de um princípio de meta, parte de uma prática. E não tem como escrever um livro em 30 dias se não tiver a escrita diária. Então, a gente define horários, define meta, pode ser de palavra, pode ser de horário, pode ser de página, não importa. O que importa mais é saber qual é que te trava e escolher uma outra. Porque as formas há muitas. Depois de começar e de ter essa rotina diária de horário, você vai, então, estar caminhando para o meio, digamos assim, desse miolo, desse processo, dessa palestra, desses pensamentos. E aí, sempre surgem dúvidas sobre si mesmo, surgem dúvidas sobre o que você está escrevendo, você vai querer confirmar e reconfirmar, vai querer pesquisar se aquilo está certo mesmo, se realmente disseram aquilo, se saiu estudo sobre isso. E aí vem os bloqueios, as travas. Acontece com todo mundo. Tem bloqueio criativo, tem bloqueio, tem da página em branco. E muitas vezes a gente não sabe com clareza o que está impactando. E aí a pior coisa que você pode fazer é tentar parar de escrever por muito tempo, né? E não buscar ajuda. Não ter ninguém para conversar sobre isso, alguém de confiança, né? Não pode ser qualquer pessoa. Inclusive, antes ali, onde eu comentei sobre a necessidade de salvar em drives diferentes, você pode ter, inclusive, senhas em documentos para que as pessoas não acessem também, né? Você pode ter formas de... Tem pastas secretas no computador que você pode ter para que ninguém também acesse, né? Essa sua escrita. E aí, se você não tem ninguém para conversar, não tem um apoio, né, um mentor, uma mentoria, como saber como desbloquear? Inclusive, no EBA, a gente trabalha com desbloqueio com método de iluminação IL. Foi esse desbloqueio que me desbloqueou a poesia.
Foi esse, depois de um desbloqueio num IMET, que por acaso vai acontecer agora em dezembro, que eu comecei a falar, escrever, pensar, sentir, eu diria que sentir mais o mundo através da poesia. E aí é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Eu trabalho isso com meu filho em casa através de rimas infantis, eu trabalho isso nas redes sociais, eu levo isso para o mundo, eu extraio coisas do mundo já pensando nelas em estrofes, em poesia. Então, foi algo inexplicável, foi algo que eu não colheria em nenhum curso sobre escrita. Eu não teria esse tipo de vivência em nenhuma aula de YouTube, em nenhum vídeo, sabe? Então, é um método exclusivo, autoral e do alto, aplicado aqui dentro do EBA, dentro do grupo do EBA. Tenho também que te dizer, se você já curtiu, já compartilhou, já ativou o sininho, já está por dentro de tudo isso, que você precisa abraçar o fracasso. Sem perfeição, não dá para pensar que os fracassos ou as frustrações não fazem parte desse processo. Justamente por isso, principalmente depois que você trava, que você se bloqueia, você se culpa, você se chicoteia, você se acha menos do que outros escritores. Não, porque não acontece isso com mais ninguém, é só comigo, tudo mentira. Tudo círculos, né, conversas mentais randômicas que ficam acontecendo na sua cabeça por causa de um bloqueio. Um bloqueio nada mais é do que você está indo por um corredor, está indo por um caminho e pá, bloqueia. E aí você volta, bloqueia, volta, bloqueia, volta. Você não sai dali sozinho. Você precisa que alguém te ajude a tirar esse empecilho da sua frente. Como isso normalmente acontece no inconsciente, no subconsciente, a gente não tem como acessar muitas vezes. Então, um desbloqueio IL é a forma mais eficiente que eu conheço de acessar um bloqueio do inconsciente. Depois disso, você vai inevitavelmente precisar revisar, porque é importante que você não faça isso antes. É importante que você adquira um ritmo de escrita, é importante que você faça todo dia, é importante que você vá tirando as coisas de dentro de você, sem corrigir, sem pensar muito em palavras bonitas e nada disso. Depois disso, sim, você vai precisar respirar, dar uma pausa e revisar isso antes de concluir. Existem pessoas que você pode contratar. No Fábrica de Histórias, a gente tem pessoas para fazer isso agora. Estamos já estruturados para editora. Então, temos todos os processos já estruturados para ajudar todo tipo de escritor. Tem pessoas que empenham tempo para aprender, além do tempo para escrever, e tem pessoas que preferem se dedicar ao tempo de escrita e extrair o melhor possível dali, gastar toda a sua energia com o potencial de escrita, do que com essas atividades mais secundárias, mas não menos importantes, para ter um livro de fato em mãos. Para ter seu método, sua mentoria, sua palestra, de repente você mesmo consegue revisar. Agora, um livro materializado, um legado para a humanidade, né, onde uma audiência desconhecida pode acessar, não vai ser por erro, né, de ortografia, erro gramatical, que você vai assim causar uma barreira no seu leitor, né, para ele parar de ler seu livro ali, uma capa torta, uma folha solta, uma impressão de má qualidade, folhas desconectas, tem livro que solta, tem livro que cai, tem gente que vai em gráfica que não tem esse processo com qualidade. Então, não vamos permitir que as pessoas não acessem, não usufruam dessa essência primorosa por conta de coisas tão evitáveis, não é verdade? Por fim, nunca aceite um quase. Você já fez todas essas etapas até aqui, desistir não é uma opção, mesmo que venha um bloqueio. Bloqueios são removidos, bloqueios são superados. Ideias não contam, como eu já relatei para vocês. Então, nesse final, você vai precisar se atentar para essas últimas etapas, como a capa, que é de fundamental importância. Às vezes é onde o teu leitor vai se conectar contigo, através da escolha da capa. Tem que saber transmitir essa mensagem, né? Não basta só
botar um nome, letra, enfim. É onde a sua mensagem vai ter contato com o mundo, né? Então é importante cuidar dessas etapas. E aqui eu entreguei, já foi para a tela seguinte, entreguei para vocês um mapa, um passo a passo de como construir esse miolo, essa essência de vida através da escrita, mas trago também, não posso deixar de falar, da importância da ambiência, né? Se conectar com o grupo, de você estar presente em aulas, de você conseguir ser visto e ouvido, tirar suas dúvidas, ter um grupo que pudesse ler o seu material de forma idônea, te levar uma opinião sincera, franca e construtiva sobre o que você está construindo. Não é para qualquer pessoa que a gente pode levar quando a gente está na etapa de extrair esse material, né? E isso mesmo já pode bloquear. Então, não é o momento de levar para as pessoas muitas vezes. Agora, quando chega numa etapa mais final, é importante ter uma revisão e não apenas uma correção gramatical. É muito bom que a gente pudesse estar num grupo, e é isso que eu quero construir no Fábrica de Histórias, é isso que está se formando, um grupo que possa se avaliar dessa forma, um lê o outro. Talvez lá dentro, como é um ambiente seguro, a gente possa fazer isso por etapas, né? Mas se você estiver fazendo isso sozinho, se você quiser aplicar esse passo a passo aí por conta, não faça isso antes do final. Espere chegar ao final. E se você for fazer por conta própria sua revisão, eu sugiro que você, depois de terminar de botar tudo para fora, você dê uma data de corte. Você definitivamente dê aquilo por concluído. Não que não possa ser modificado, mas você tem que dar por concluído e revisar somente essa estrutura, para que você não fique modificando a todo tempo, porque assim tem pessoas que ficam modificando a vida inteira um livro. Sempre que você lê, justamente pelo tipo de processo cerebral que acontece, existe uma nova formulação que pode surgir. Então, você não pode ceder a toda nova formulação que vai vir na sua cabeça quando você lê novamente. Você tem que traçar esses parâmetros, esses limites de modificação. Eu vivi isso, eu queria mudar toda hora, e se eu não tivesse dado uma data de corte, meu livro não estaria publicado. Então, ele foi publicado, foi com uma revisão gramatical não completa, mas era a minha data de corte. Então, venci o preciosismo, o perfeccionismo, joguei para o mundo e está sendo lido, e a sensação é outra. É uma sensação de terminar, é outra sensação quando alguém lê. E depois disso é possível que você faça revisões e suba uma nova edição. A gente vai sinalizando isso, né, no histórico do seu livro. Tem algumas etapas, tem alguns procedimentos que é importante seguir com os livros. Há registros que podem ser feitos. O ISBN, que é o mais comum, pode ser feito por você, mas há registros que você, dependendo da proporção que essa história pode tomar, tem outras etapas que vai ser muito importante que você se atente, que você busque apoio, que você busque conhecimento, que você busque ajuda. Então, ou você empenha tempo nisso para aprender sozinho, tem material, segue a gente, acompanha as aulas, vai ter muito mais coisa por aqui. Ou você vem com a gente, entra para o grupo, né? Participa, escolha lá, a gente vai ter diversas modalidades de aulas e estruturas em que você vai poder estar se conectando com a gente nesse momento, a partir desse mês que vem. Agora a gente já está fazendo um movimento fechado, secreto, mas a partir do mês que vem você pode estar aí se conectando com a gente em workshops rápidos, com objetivo específico de montar uma palestra, de montar um workshop, com um curso para fazer o seu livro inteiro, e assim vai. Espero ter contribuído com o processo de escrita de vocês. Exatamente, Nilce. Registrou que é bom saber sobre revisão, para não cair no perfeccionismo. É o maior impedimento, né? O maior bloqueio aí de livros muitas vezes estarem prontos e não serem lançados. A pessoa fica achando que nunca está bom, porque cada vez que relê, como eu comentei, surge uma nova formulação mental ou uma nova palavra que você quer utilizar para descrever melhor, né, no seu julgamento naquela hora.
Só que você não pode ficar submetendo a sua história ao mesmo, a novos e novos e novos julgamentos. Por isso que é importante, no método a gente ensina isso, uma escrita que realmente consiga extrair de você a sua essência. O principal de tudo isso, se você tiver que gravar alguma coisa, é que o principal desse processo todo é que você carrega uma essência divina dentro de você, que é, assim, composta, digamos assim, por uma matéria-prima vasta de memórias, de fatos, de pessoas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam coisas irrelevantes. Todas essas coisas se conectam em algum momento e vão transmitir algo que talvez você não veja o valor ainda, talvez nem você veja o valor. Por isso que eu convido para participar do grupo, para participar das histórias e submeter o seu testemunho, a sua história, a um processo de avaliação. Será que a minha história tem poder? Será que a minha história seria um best-seller? Será que a minha história seria vista? Como que será que seria vista pelas pessoas? Então, vem que a gente conta, vem que a gente fala. Tenham todos uma boa noite. Daqui a pouco começa aqui o nosso encontro fechado, secreto. Daqui uns minutinhos. Obrigada por essa audiência maravilhosa. Fica junto com o Grupo EBA, não perde nada. Beijo!